começar, né, falar sobre o nome, Magister, né? De onde veio esse nome? Qual foi a origem? Como surgiu esse nome? Ah, quando tínhamos uma banda nos anos 90, inclusive Pedro, eu e o Pedro, Eu também já participava. chamada Equinox. E aí depois do fim dessa banda, eu resolvi reformular as ideias. E eu estava lendo na época um livro muito bacana do Hermann Hesse, chamado O Jogo das Contas de Vidro, que é também conhecido como Magister Lud. E inspirado nesse livro, nessa história, eu pensei no nome Magister Lud. E acabamos montando uma banda na época, era 96, 97. O nome era Magister Lud. Era Magister Lud, era o nome da banda. Lud. E aí depois de algumas mudanças de formação, acabamos ficando só eu e o André Melhado, que era um baixista na época, e a gente encurtou para Magister e mudamos um pouco a proposta, que já era a direção do que a gente está fazendo hoje, né? Isso foi em 98. Então, Magister, a partir de 98, inspirado no Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro. O Magister Lud, ele era bem, vamos dizer assim, bem power metal tradicional, assim. Tinha uma influência de Halloween, Manowar, era bem essa pegada, assim. Mas quando a gente, inclusive, a gente optou por tirar o Lud e usar só o Magister, porque também a gente mudou, a gente resolveu adotar uma sonoridade um pouco mais pesada mesmo e colocar outros elementos de outras coisas, colocar música experimental, colocar rock progressivo. A gente estava pirando muito nos... Gentle Giant. Yes, assistindo muito show do Pink Floyd, tava muito, né? E a gente teve essa vontade de agregar isso aí também naquele heavy metal mais tradicional que a gente estava fazendo. E aí, vamos fazer outra coisa. Entrou o Pedrão de volta, né? Ficamos eu, o Pedrão e o Melhado e fizemos o primeiro álbum nessa pegada aí. Por isso que é Magister. Começou ali no Magister Lud, mas já era outra coisa. Musicalmente é basicamente isso que o André falou. E hoje a gente tem esse foco ainda, esse vínculo com heavy power metal, mas a gente tem um leque mais aberto, assim. Então, hoje a gente, no nosso som, a gente tem muito mais pitada de thrash, de metal extremo. Bem mais agressivo. Tem inserção de blast beat na batera, tem espaço para prog metal, tem algumas coisas mais intrincadas. Não que seja proposital, mas surge porque são influências da banda, coisa que a gente gosta de ouvir, então o som ficou um leque mais aberto, assim, não é uma coisa mais tão power metal. Hoje é um som bem mais agressivo e mais técnico, assim, mais trabalhado, vamos dizer. Só frisando que a gente, para não dar tiro para qualquer lado também, né? A gente tem essa base no heavy metal tradicional. Sim. E aí, a partir disso, tudo isso que o Pedro falou, de a gente poder agregar de qualquer outro gênero, mas a base é o heavy metal. Exatamente, assim, cada música é num estilo, mas a gente faz uma misturada. Não é algo limitado, né? Estamos abertos às nossas influências, que no geral tem coisas em comuns, tem coisas diferentes. No geral, a soma dessas influências nos tempos atuais está saindo resultado. E é algo que a gente tem gostado bastante de fazer. Certo. Deixa eu tentar fazer um resumo, assim. Quando a gente fechou nessa ideia, concebeu essa ideia do Magister, eu, o Melhado e o Pedro, a gente fez o primeiro álbum. Aí, logo depois, o Pedro acabou saindo, a gente mudou a formação da banda, a gente queria gravar um segundo álbum, a gente fez uma demo, gravamos 3 músicas lá no Creative Studios, na época, o estúdio do Philippe Colodete, e a banda mudou de novo e a gente demorou um tempo para a gente conseguir, na época, o apoio da Mega Hard Records, na época, que se interessou para lançar esse segundo álbum. Aí essa demo acabou virando o EP In the Kingdom of the Blind,
e a gente voltou lá no Creative e fizemos o segundo álbum. E aí a gente gravou o The Art of Changes, que era para sair ali no final de 2001, 2002, e pela Mega Hard. Mas aí a gravadora começou a não ir muito bem, né? Aqueles problemas que a gente já sabe como que é, né? A indústria fonográfica desde o começo dos anos 2000 aí foi simplesmente desaparecendo, né? E aí a gravadora acabou quebrando. O disco era para sair em 2002, a gente tentou em 2003, 2004. Quando foi no final de 2004, já internamente a banda também estava desmotivada, acabou ficando... Foi cada um para um lado e cada um tocando um projeto diferente. E a banda não chegou a acabar propriamente, a gente ficou meio... Deu um hiato. Tinha um hiato. Não teve um final ficou aquela oficial. coisa. Mesmo eu não estando mais, eu sempre não tive contato com o André e tal. Tanto que ao longo dos anos eu sempre tentei aproximar o pessoal, mas também acabei tocando outros projetos, eu fui fazer faculdade, aquelas coisas, né? E a banda foi ficando parada. Em 2009 a gente chegou a fazer um retorno, estávamos eu, o Melhado de novo, e o Marcelo Oliveira, baterista do No Race. E a gente chegou a fazer alguns shows e estávamos preparando uma demo na época. Mas aí em 2010 paramos de novo e ficou nessa daí também. Aí eu tive um tempo que eu toquei com o Sounder, depois eu toquei com o Torture Squad, e aí quando foi em 2015, conversando com o Luciano, a gente, vamos botar para rodar de uma vez isso aí? E aí eu falei, vou botar esse projeto em pé e dê no que der, né? E aí estamos ralando. Aí comecinho em 2016, ele acabou não dando conta por causa de outros trampos que ele estava fazendo. E aí Pedrão, obviamente, né, já tá na família Magister aí desde sempre, né? Então... Foi engraçado que ele me ligou e aí ele começou a falar, mas ele não disse o que era, né? Aí terminou assim e eu falei, André, beleza, cara, eu já entendi, eu aceito. Já sabia que era do Magister que eu tava falando. Que ele ia me chamar pra banda de volta, mas ele não tinha falado, mas eu falei, beleza, eu aceito, vai. Vamos voltar com o projeto, legal. E aí nisso também, mais ou menos na mesma época também, o Lineker acabou entrando, velho conhecido aí, desde sempre. Aliás, o Lineker era um fã do Magister e a gente não sabia ainda disso, cara. Ele, o irmão dele, a galera... Não é isso, Didi? Sim. Meados, quando eu tenho até sorte, quando esse material foi gravado, The Art of Changes foi gravado, eu, por ter amizade com o André, ele acabou mostrando pra mim o material e adorei o disco naquele momento. Foi paixão a primeira escutada, se é que posso dizer assim. Já tinha o primeiro álbum do Magister, curtia pra caramba e em conversas, muito tempo depois, surgiu a oportunidade, veio o convite por parte do André, falei, caraca, se eu tiver a altura e tá dando tudo certo. Precisa ter no mínimo 1,65. A altura. Da altura. 1,69, por 5 centímetros não tinha altura pro Magister. Quase que Aí, nosso mascote aqui, isso também tem o lado ruim, né, cara, que entrega a nossa idade. Na verdade ele não tem um conceito único, né? Cada música trata de um assunto diferente, mas não só o The Art of Changes, todas as músicas do Magister, elas... eu tento escrever as letras sempre de uma maneira ou bem objetiva, tem algumas letras como em Straight Line, por exemplo, ou In the Kingdom of the Blind, por exemplo, que são bem diretas sobre assuntos cotidianos, ou então de uma maneira subjetiva, assim, mais poética, assim, inspirada em poesias, em livros, romances. Mais metafórico. Então é tudo bem misturado. Mas, assim, os temas sempre são metafísica, esoterismo, ciência... Filosofia, bastante. A gente sempre baseado em coisas que a gente lê muito, assuntos que a gente acha interessante. E trazendo isso muitas vezes para a realidade do mundo que a gente vive, do cotidiano, como o André falou. Porque tudo está conectado. Tudo está conectado, né? Tudo tem uma conexão. A música The Art of Changes, por exemplo, ela
tem um cunho assim esotérico, por exemplo, né? The Endless Path também. Mas Getaway, por exemplo, apesar dela ser assim, tem uma linguagem meio subjetiva assim, mas ela fala sobre o drama do vício, né? Pelo menos essa foi o ponto de partida para escrever a letra, né? Não sei se isso está muito claro ali, mas a ideia é essa. Então, enfim, assuntos a gente tenta falar de mais variados possíveis, né? Mas sempre com essa estética, assim, sempre bastante metáfora mesmo, assim, né? Certo. Bom, então, planos para o futuro, legal. A gente está finalizando, né, em processo de... Quer dizer, na verdade a gente não está finalizando, a gente está começando o processo de mixagem do novo álbum, num estúdio muito bacana chamado Greenhouse Studios, na zona sul de São Paulo. Paralelo a isso, a gente está colhendo as datas para uma turnezinha de divulgação do The Art of Changes, que é o relançamento que está sendo aí nas plataformas. Também estamos viabilizando, vamos dizer assim, para daqui no máximo, acho que um mês, né, André? O lançamento físico do The Art of Changes e possivelmente do EP In the Kingdom of the Blind e também do primeiro álbum, né, uma prensagem do material físico. E também, já trabalhando esse disco novo agora, provavelmente a gente está preparando um videoclipe, né, oficial mesmo, um lyric. E para o Art of Changes, provavelmente a banda vai fazer um clipe live. Vai ter um live, a banda tocando ao vivo de alguma música que a gente ainda não decidiu qual exatamente, mas tudo isso vai estar em pauta para divulgação agora no segundo semestre do material da banda. Inclusive sobre o Greenhouse, né? O Gus Solares, que é o proprietário do estúdio, e ele trabalhou inclusive no primeiro álbum do Magister, ele que fez a mixagem e amigo Luiz Abondanza. que foi o produtor. E o The Art of Changes a gente gravou no Creative Studios com o Ricardo Nagata, né? Infelizmente faleceu em 2012, mas é um brother, uma pessoa, um produtor excepcional, aí, um camarada muito gente fina, assim, faz muita falta. E o Gustavo, ele trabalhou no primeiro disco e agora, o ano passado, no finzinho do ano passado, ele remasterizou todo esse material aí, esses 2 álbuns antigos que a gente está relançando agora e o EP. E esse relançamento que a gente fez aí foi o áudio todo trabalhado, remasterizado lá no Greenhouse e já emendando com esse processo aí do inédito que a gente está trabalhando agora, né? Exatamente. E aí pro relançamento, ô Dido, fala aí A capa, da capa do The Art of Changes. Que é o desenho de capa, a gente gostou pra caramba, sensacional. O Emerson Maia, ele captou legal a ideia do que a gente queria, né? Do que o Magister queria com o The Art of Changes. E quem fez a parte de colorir foi o João Duarte, que a gente já conhece o trabalho dele. E, cara, o trabalho ficou sensacional. Logo menos aí, saindo a prensagem do disco, a galera vai poder conferir que o trabalho está bem interessante. Ficamos muito satisfeitos. Muito contente que o cara conseguiu captar muito bem assim, o conceito do álbum, né, a parte lírica e toda essa coisa filosófica e esotérica, mais a parte musical e jogar Mas isso tudo, né? numa imagem assim, como a forma que o João coloriu. Então, assim, muito obrigado, João Duarte, Emerson Maia. Ficou legal. Muito legal a parceria. Uma coisa interessante, né, dessa capa é que o conceito da capa a gente já tinha na época, né? E na época, em 2002, quem ia fazer a capa ia ser o Torquato, que fez a capa do Angra, do Angels Cry, do Viper, Esquizofrênia, do Sepultura, vários discos, né? Aí dos anos 90, anos 80 e 90. E ele que ia fazer a capa, assim, a gente chegou até a fazer um rascunho, estava muito bem encaminhado, ia ficar uma capa muito legal, assim, para a época também. Mas aí acabou, naquela fase que a banda, que o disco foi meio que ficando parado, isso ficou, né? E aí já faz muitos anos até que ele nem trabalha mais com essa parada, então
infelizmente essa ideia se perdeu. Mas a gente já tinha o conceito e aí rolou esse contato aí com o Emerson, como o Dido falou. E, putz, ficou melhor do que encomenda, né? Mesmo? Superou todas as nossas expectativas, assim, ficou bem legal mesmo. É isso aí, galera. Procurem aí todas as infos aí sobre a banda na internet, né? Como a gente falou, as nossas redes sociais aí, confiram aí as postagens, tem no YouTube, no Facebook, Twitter. Instagram. É isso aí. Em breve a gente vai estar providenciando aí um material físico aí, né? Uns CDs. Pelo menos o The Art of Changes já está na bota aí para sair. A gente tem uma parceria também com a ZN Store para fazer o merch, né? Então a parte de camiseta, roupa em geral, né? Hoje não é só mais camisetas, enfim, artigos, canecas e tal. Então vocês podem conferir. Tem a lojinha virtual lá no site deles, é znstore.com.br/merch/magister. Vocês vão achar bastante coisa legal lá. E a gente está trabalhando ainda em coisas novas, a gente está trabalhando ainda no design das camisetas com a capa do disco, né? Então é isso aí, confira aí, escutem aí os sons aí, deixem seus comentários aí pra gente. E assim que pintar uns shows... Também, a QD Lutearia. Isso aí, nossos parceiros aí. QD Lutearia. Greenhouse Studios, Smash Studios, é isso aí. E o Romeo da Duna Records que tá... Grande Romeo, se não fosse o Romeo, ó... Grande tá aí. Romeo, abraço Romeo. Ele que tá organizando todo esse lance dos lançamentos digitais, né? E fazendo assessoria de imprensa da banda também, estamos aí no corre. O público de heavy metal no Brasil, que é um desafio grande, né? Competir com sertanejo, com todas essas coisas que acontecem, é uma resistência, cara. Eu não tenho o que dizer, né? Só agradecer o público mesmo e dizer que a gente está contando com todos vocês aí nos próximos shows. Tenho certeza que, cara, o que tá vindo por aí, eu não deixaria, como não deixei lá no passado de acompanhar o Magister, não deixaria de perder os próximos shows, que ó, muita coisa boa aí tá vindo. Legal, galera. Isso aí. A gente agradece a atenção de vocês e vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, Mosaico Rock. Valeu, Mosaico. Valeu, Diego. Valeu todo mundo. Valeu, galera. galera. É isso aí.